Fala pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal e o que todo mundo quer saber, todo investidor sempre tem essa mesma questão, que é o seguinte: o que vai acontecer amanhã? Será que o mercado vai subir ou vai cair? Porque se eu souber o movimento que vai acontecer, eu consigo me posicionar antes e investir meu dinheiro no lugar certo, não é? E o que vai acontecer com o mercado daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, no futuro? A grande questão é que não conseguimos prever o futuro. Então, já duvide de qualquer um que venha te fazer promessas. Mas tem uma lição importantíssima nesse livro aqui, que eu vou te mostrar hoje, sobre os ciclos de mercado. Por quê? Realmente, deve ser muito difícil, obrigatoriamente deve ser difícil prever o futuro. Mas o que não deve ser difícil é saber exatamente onde estamos hoje. Porque se a gente consegue entender, por exemplo, quais são os valores justos de um ativo e qual é o ciclo de mercado hoje, a gente consegue fazer nosso investimento de uma maneira mais adequada, seja mais defensivamente ou mais arrojado. Por exemplo, se a gente identifica que o ciclo de mercado está lá para cima, os ativos estão supervalorizados, a gente pode, de repente, vender um pouquinho daquilo que a gente está com lucro e investir naquelas alternativas mais defensivas. Se a gente identifica o contrário, se aquele cenário econômico como um todo, o mercado, ele está subvalorizado, aí é a hora da gente tomar mais risco. Essa é a grande questão e é isso que eu vou te ensinar agora, baseado nesse livro aqui de Howard Marks, Dominando o Ciclo de Mercado. E por que a gente deve escutar, o Howard Marks? Por que a gente tem que ler as palavras dele e entender com clareza? Porque ele é um escritor e ele também é um gestor, ele está no mercado há muito tempo e ele é muito renomado. Veja, Warren Buffett, por exemplo, ele disse isso em um dos livros do Howard Marks, O Mais Importante para o Investidor. Warren Buffett escreveu o seguinte: quando eu vejo os memorandos que o Howard Marks escreve em meu e-mail, eles são a primeira coisa que eu abro e leio. Eu sempre tenho algo para aprender. Então, muitas pessoas ficaram conhecendo Howard Marks justamente como o guru do Warren Buffett. Warren Buffett é o investidor, pessoa física mais famoso do mundo, trilionário. Então, ele ficou conhecido, ganhou essa fama de guru do Buffett por causa disso, porque o Buffett sempre lê as cartas que Howard Marks escreve. Por que essas cartas? Porque todo mundo todos os gestores de fundos, de investimentos, etc., eles acabam escrevendo, para todas as pessoas, para o público em geral, e aquelas pessoas que são investidores juntos desse fundo gostam sempre de ler, para entender a cabeça desse gestor. Inclusive, o Howard Marks, ele tem uma gestora lá que se chama Oaktree, até compartilho aí na tela com vocês, porque tem 192 bilhões de ativos sobre gestão, ou seja, ela é gigantesca. E sabe qual que é uma boa notícia também? Nós brasileiros poderemos escutar Howard Marks nos próximos dias. Por quê? Porque ele vai dar uma palestra aqui no Brasil. Já compartilho a tela. Ele vai participar do Avenue Connection, que vai ser esse mês. Você pode se cadastrar. Eu vou deixar esse link aqui para você assistir online, tá? Gratuito. Então, Howard Marks será um dos palestrantes desse evento. Pega esse link que está aqui na descrição, porque você vai poder assistir essa e várias palestras gratuitamente aí nos próximos dias, beleza? Agora, voltando ao nosso livro aqui, eu separei 3 grandes lições porque você precisa sim dominar os ciclos de mercado. É a coisa mais importante, o que eu mais gosto aqui do Howard Marks é esse livro que ele fez. Os ciclos são importantíssimos. Por quê? Porque quando a gente faz um investimento, a gente monta um portfólio, a gente monta uma carteira diversificada que, obviamente, a gente espera que ela tenha ganhos no futuro. E para a gente aumentar a nossa probabilidade, a gente precisa saber qual o momento do ciclo que a gente está agora, porque assim a gente consegue ter um pouco mais de chances de acertar no futuro. Mas é óbvio que a gente não consegue prever o futuro. Então o que a gente tem que fazer? São 3 coisas. Primeiro, a gente precisa identificar os fundamentos desse ativo que a gente está investindo. Segundo, a questão psicológica é importantíssima para todo investidor. Isso aqui é algo único. Vamos falar sobre isso também. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, é justamente calibrar os nossos investimentos conforme o cenário, o ambiente que se apresenta
dependendo de cada ciclo que nós estamos. Então veja, eu vou pegar aqui no livro, na página 26, eu até tirei uma foto, eu vou pedir para o pessoal da edição colocar na tela para vocês acompanharem bem. Essa aqui é uma ilustração do que seria um ciclo. Pensa aqui comigo, essa linha horizontal que está aqui no meio, essa linha reta, é como se fosse um valor justo dos ativos, tá? Agora, veja que essa linha ondulada, ela representa justamente os ciclos, onde em alguns momentos, nos ciclos de mais otimismo, né, entusiasmo, essa linha está lá para cima, né, os ativos eles estão supervalorizados, enquanto que em outro momento, do cenário de muito pessimismo, esse ciclo, essa linha foi para baixo do valor justo. E é extremamente natural nós pensarmos em ciclos, né? A questão humana mesmo, dia, noite, inverno, verão. O movimento de ciclos é uma característica humana e também uma característica dos mercados. E o que a gente vê aqui, através desse estudo, desse livro aqui com muito conteúdo, que a gente pode perceber que esses ciclos, quando você olha ali, tem várias letrinhas, né? O A, B, C, D, E, F, etc. Isso daqui são momentos do mercado onde eles acabam ficando um pouco mais extremos comparados a uma média. Então existe sim até um movimento de reversão à média. E o que a gente quer dizer com isso? Basicamente, o mais importante aqui para o investidor é identificar em qual momento do ciclo estamos. Por quê? Porque se estiver ali, lá em cima, ó, no momento C, por exemplo, que é o ponto mais alto, né, de extremo otimismo, de repente é aquele momento de você ser mais conservador, né, mais defensivo nos seus investimentos. Comprar algo que não tenha tanto risco, tanta volatilidade, por exemplo, ações mais arriscadas. Agora, quando você identifica um mau humor generalizado do mercado, onde todo mundo está com medo, é justamente o ciclo ali abaixo, onde as coisas estão baratas. E existe sim uma tendência de reversão à média. Então seria o momento de ser mais arrojado, obviamente pensando no seu perfil de investidor e na característica de longo prazo. Agora, o segundo ponto importantíssimo que a gente tem que ver aqui. Como identificar, então, esses ciclos? O ponto psicológico, a questão psicológica, ela é muito importante. Inclusive, no capítulo 7 aqui, o autor ele coloca o pêndulo da psicologia do investidor. E veja, um pouco mais à frente do livro, eu tenho até uma tabela que vai nos ajudar muito a identificar o ciclo atual. Vou até pedir para o pessoal da edição colocar essa foto aí na tela também, porque a gente consegue ver através do humor do mercado. Então a gente vê esse balanço, esse pêndulo de emoções entre otimismo e pessimismo e também entre ganância e medo. Então veja, quando a economia está vibrante, né, você provavelmente está num mercado supervalorizado, perspectiva positiva, os emprestadores ali estão famintos, mercados de capitais, o acesso fácil, enfim, todas essas características de extremo otimismo podem classificar um cenário de supervalorização, né, um ciclo acima da média. E o contrário também é verdadeiro, quando tem muitas características negativas, os emprestadores reticentes, tudo muito escasso, muito pessimismo no mercado, seria aquele momento que, por mais que seja contraditório na nossa cabeça humana, no excesso de pessimismo é onde a gente faz as melhores compras. E uma outra coisa extremamente importante, que são várias características que podem determinar ciclos. Por exemplo, em um país emergente como o Brasil, questões governamentais influenciam diretamente nos ciclos econômicos, por exemplo. Então a gente vê taxa Selic, por exemplo, mudando, dependendo do diálogo, dependendo do discurso de um presidente da República. Então, também tem aqui no livro mostrando exatamente isso, que questões governamentais também influenciam ciclos e influenciam investimentos. E o legal, que eu olhei aqui nesse livro, ele é escrito por um autor norte-americano, então o mercado de investimentos norte-americano é muito mais sólido, até o país em si tem menos influência governamental nos mercados, porque o Brasil ele é um país emergente, todo país emergente ele é um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais indefinido. Agora, quando a gente está falando de uma das maiores economias do mundo, é muito legal, porque a gente consegue ver algumas características, vou até colocar aí na tela, por exemplo, de assimetria de risco-retorno que são um pouco mais factíveis.
Então acaba tendo uma previsibilidade muito maior. Então, por exemplo, a gente consegue ver ali que os títulos mais seguros, por exemplo, seriam uma taxa interbancária, títulos públicos daquele país, e os ativos vão seguindo uma característica de risco-retorno natural, né? Onde o capital de risco ali seria uma participação em uma empresa, né? Não comprar ações. Ações também está ali no meio do caminho. Por exemplo, ó, ações do S&P são a grande média da Bolsa Americana. Small stocks seriam aquelas ações de small caps, ou seja, de empresas menores. Capital de risco é basicamente se você estivesse empreendendo. Então, essa previsibilidade também nos ajuda. E é mais fácil até a gente conseguir entender um ciclo de mercado. E a boa notícia, a ótima notícia, é que a gente também pode ter acesso ao mercado norte-americano. Eu falo isso dezenas de vezes aqui, eu quero que isso entre de uma vez na sua cabeça. Não tem por que você ficar de fora dos investimentos dolarizados. Por quê? O ciclo é muito mais fácil de entender, a gente consegue ter certa previsibilidade, o dólar é o porto seguro do mundo, a maior moeda do mundo, enfim, são várias vantagens e é muito fácil, né? Não tem nenhuma barreira que nos impeça de investir lá fora. Inclusive, vou deixar o link aqui na descrição da Avenue, que é essa corretora que justamente permite que a gente invista lá nos Estados Unidos. É a corretora que eu uso, ela é super segura, ela é a líder de mercado, já invisto com ela há mais de 4 anos. Inclusive, nós temos uma parceria onde você consegue 10 corretagens gratuitas abrindo conta através desse meu link e faça isso agora, recomendo fortemente, porque você vai ter acesso ao maior mercado de capitais do mundo, tudo isso com tranquilidade e segurança. Então, galera, prestem muita atenção nos ciclos de mercado e principalmente naqueles momentos onde há excesso de pessimismo, é justamente nesse momento que, embora seja difícil para o nosso psicológico, é a melhor hora, o melhor momento de ser um pouco mais arrojado. A questão é, sempre temos que investir, todos os meses. A única questão é saber se naquele momento precisamos ser mais defensivos ou mais arrojados, e isso os ciclos podem te ajudar. E com certeza a palestra do Howard Marks aqui, só para nós brasileiros, também vai ser muito boa. Mais uma vez, deixo também o convite para você participar do Avenue Connection, mais um link aí na descrição também. Está na hora de você colocar o seu patrimônio para render em dólar também. Deixa aqui embaixo seus comentários. Meu nome é Ricardo Natali, um abraço e até mais.